Muito bom dia, boa tarde e buenas noites, prof. Maria Andrade aqui. Hoje eu tô aqui para a gente conversar sobre o nosso resumo número 5 de Direito Tributário, tá? Definição e classificação. Eu vou fazer diferente hoje com vocês. Eu vou mostrar aqui, primeiro eu vou ler todas as perguntas que eu enviei nos grupos de mentoria coletiva, nos grupos do curso prático e no grupo gratuito eu não mando todas, mas também mandei bastante perguntinhas dessas mesmas aqui por lá, tá? Hoje a gente não vai fazer o comparativo de um do lado do outro. Eu vou primeiro ler todas as perguntas para vocês e depois a gente vai ler todo o resumo junto, tá? Esse resumo eu também enviei para os alunos gratuitos do grupo gratuito do WhatsApp. Então, se você quer entrar no nosso grupo gratuito, aqui nos comentários do YouTube, você tem acesso, ou no Instagram você tem que ir nos stories que eu posto todos os dias o link do nosso grupo gratuito por lá também para você participar junto com a gente. São questõezinhas bem simples de sim ou não, tá? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Questão número 2. Prestação pecuniária não é o objeto de uma relação jurídica denominada obrigação tributária principal. 3. Compulsória. Cumprir a obrigação tributária não é um dever do contribuinte, e sim uma faculdade. Instituída em lei, condiz com o princípio da legalidade tributária, Constituição Federal, artigo 150, inciso 1, segundo o qual é vedada a instituição ou majoração de tributos sem previsão legal do seu fato gerador. Seguindo, espécies tributárias na Constituição de 88, apenas impostos, taxas, contribuições de melhoria. Sempre que tem apenas, vocês têm que cuidar com a questão, tá? Imposto, tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, CTN artigo 16. Taxa e contribuições de melhoria, competência somente dos municípios. Somente, apenas somente, são palavrinhas que vocês têm que cuidar bastante quando aparecem na questão, tá? Empréstimo compulsório, impostos federais e contribuições sociais e especiais, além do imposto extraordinário de guerra e imposto de contribuições residuais, competência da União. Será que é somente da União? Vamos ver. Impostos extraordinários instituídos pela iminência ou caso de guerra extrema serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas da sua criação. CF, artigo 154, inciso 2. Súmula vinculante 31. É constitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS sobre operações de locação de bens móveis. Vamos ver, aqui deu um empate. Taxa tem como possíveis fatos geradores o exercício regular do poder de polícia. A taxa também é sinônimo de tarifa. Como é um resumo maior, a gente vai ler ele em separado e aqui vão aparecendo as respostas desse sim ou não que eu faço, tá? É uma forma bem interessante dos alunos se manterem em contato com a matéria, mesmo quando não tem tempo para parar de estudar, ali no WhatsApp vai e responde rapidinho. Então vamos lá, sem mais delongas. Tributo. Definição e classificação. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso a gente viu ali na questãozinha. E está correto. Prestação pecuniária é o objeto de uma relação jurídica denominada obrigação tributária principal, estabelecida entre um credor ou um sujeito ativo. Credor ou sujeito ativo tem sempre que dar atenção para as variantes de nomenclatura que podem aparecer na questão da prova. Então, pode aparecer ou credor ou como sujeito ativo. Notem que é a mesma coisa, tá? Que é o fisco ou a fazenda pública. Sujeito passivo, que deve levar o dinheiro aos cofres públicos. Daí o termo pecúnia, pecuniário, né? Que vem ali monetário, podendo ser um contribuinte, né? Pessoa que tenha relação pessoal e direta com o fato gerador, ou um responsável, que é um terceiro constante lei, não contribuinte vinculado àquele fato gerador. Então, observe que não necessariamente será o contribuinte, pode ser um terceiro ali que vai fazer parte, que de acordo com a lei, que tem que estar tudo em lei, tá? Não pode ser nada inventado por ninguém. Tá lá na lei, pode ser uma outra pessoa que tem que pagar
esse tributo, tá? Porque ela está vinculada a esse fato gerador. Então, isso aqui é bem passível de pegadinha, tá? Não necessariamente será o contribuinte, pode ser um terceiro ou um responsável por aquilo ali. Esse tributo pode cair sobre essa pessoa, tá? Então, outra compulsória. Cumprir a obrigação tributária é um dever do contribuinte e não uma faculdade. Lá na questãozinha caiu que era um dever e uma faculdade. Não, se é um dever, não tem como ser uma faculdade, tá? Ele tem que cumprir essa obrigação de qualquer forma, não tem como fugir dessa obrigação, tá? Ele cumpre a obrigação e pronto. Não é facultativo pagar um tributo, não é facultativo pagar uma taxa, certo? Não existe a opção de não pagar, a não ser que aquele contribuinte se enquadre em alguma cláusula ali da lei, em alguma situação que permite que ele não tenha que pagar esse imposto, mas jamais esse imposto, esse tributo no geral, né? Mas jamais será uma faculdade, tá? Uma faculdade nunca vai ser. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. A expressão em moeda, além de dar ênfase ao caráter pecuniário do tributo, né? Em moeda ou cujo valor se possa exprimir, é em dinheiro, né? É pecúnia, é dinheiro, nunca será de outra forma. Você não vai poder ir lá e pagar o seu imposto dando um carro. Então, você vende o carro e vai lá e dá o dinheiro, tá? Então, tem que necessariamente ser em dinheiro. Outra coisa passível de enganar vocês ali no meio do enunciado. Os enunciados da questão de ordem vêm cada vez mais complexos, eles vêm cada vez maiores para confundir vocês, então tem que prestar atenção nesses pequeninos detalhes, tá? Não só em tributário, como em qualquer outra área do direito. Também respalda a expressão alternativa ou cujo valor nela se possa exprimir, cuja coerência ficou mais clara a partir do advento da Lei Complementar 104 de 2001, que introduziu o inciso 11 ao artigo 156 do CTN, prevendo a dação em pagamento de bens imóveis como hipótese de extinção de crédito tributária na forma e condições estabelecidas em lei. Mas vejam, na forma e condições estabelecidas em lei. Então, são exceções. O momento que pode fazer uma dação em pagamento do bem imóvel, tá? Bens imóveis, gravem isso, tá? Não se confundam com bens imóveis. Como eu falei, um carro você não vai poder dar, um imóvel é totalmente diferente. Você pode fazer a dação em pagamento de bens imóveis. Então, é uma exceção que está estabelecida em lei, está ali na Lei Complementar 104 de 2001. E quando a gente fala de tributário, quando a gente fala de coisas que envolvem a União, a gente fala lei complementar. União, lei complementar. União, lei complementar. Tá? Gravem também essa parte aqui. O que não constitui sanção de ato ilícito serve para distinguir o tributo de multa. Tributo não é uma multa, o tributo não é uma. Assim, não é para. Não tem um caráter educacional, tá? O tributo, ele é um dever, como a gente viu ali em cima. Tem que se pagar o tributo e ponto. Você não paga o tributo porque você fez algo de errado, você não paga o tributo porque infringiu necessariamente uma lei, o que isso é uma multa, tá? Tem um caráter ali mais educacional. Aqui não, tá? Que a gente paga o tributo porque tem que pagar o tributo e pronto. Tá bem? Deixando claro que a hipótese legal de incidência do tributo não é uma infração, nem sua consequência jurídica de uma penalidade. É diferente de multa, que sempre constitui a sanção de um ato ilícito, como ocorre nas multas por infração às legislações de trânsito, ambiental, sanitária e etc. Com base nesse aspecto conceitual, o STF julgou indevido o acréscimo de 200% ao IPTU estabelecido por uma lei municipal sobre imóveis onde houvesse construções irregulares. Entendo que o acréscimo configura sanção de ato ilícito, ali o RE, instituída em lei, conduz com o princípio da legalidade tributária, que está no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, segundo o qual é vedada a instituição ou majoração de tributos sem previsão legal do seu fato gerador. Não basta existir o fato gerador, ele só é o fato gerador se está instituído em lei. Tá? Se não está instituído em lei, não se pode cobrar esse tributo. O princípio da legalidade, ele é absolutamente importante quando a gente trata de direito tributário, tá? Ele é um princípio
que vai nortear todo o direito tributário. Tem que prestar muita atenção. Se não está em lei, se lá na questão vem qualquer coisa dizendo que isso não está bem estabelecido ali em lei, vocês não têm que dar essa importância, tá? Vocês têm que dizer que não, já está errado, porque tem que estar necessariamente previsto em lei, não tem como não ter previsão legal, tá? Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Por ser uma prestação compulsória instituída em lei, a autoridade administrativa fica vinculada à exigência do tributo, até porque tem o dever de exercer as competências que lhe são atribuídas por lei. Não há discricionariedade, isto é, juízo de competência e oportunidade por parte da referida autoridade. A discricionariedade é um dos princípios do direito administrativo, elas norteiam a nossa administração pública. Porém, quando a gente fala de direito tributário, é o que está na lei, como eu falei agora há pouco para vocês. O que tem que ser tudo previsto em lei, tem que estar tudo lá certinho na lei, tem que seguir a lei ponto a ponto, tá? Não existe discricionariedade, porque pensem, a bagunça que seria se existisse a discricionariedade para cobrança de tributo, sabe? O injusto que isso seria. Então, não existe essa hipótese, tá bem? Em direito tributário não se fala em discricionariedade, a gente fala sempre em legalidade. É sempre o que está na lei. E normalmente é através de lei complementar. A regra normalmente é lei complementar, tá? A gente já viu em vídeos anteriores outras, através de lei ordinária, outras situações, mas a regra geral a gente fala de lei complementar, tá? Acepções do vocábulo tributo. O vocábulo tributo experimenta nada menos do que 6 significações diversas, quando utilizado nos textos do direito positivo, nas lições da doutrina e nas manifestações da jurisprudência. Então, vamos ver essas nomenclaturas que a questão ali do exame pode trazer para vocês. Então, são elas tributo, como quantia em dinheiro, como prestação correspondente ao dever jurídico do sujeito passivo, como direito subjetivo de que é titular o sujeito ativo, como sinônimo de relação jurídica tributária, como norma jurídica tributária, como norma, fato e relação jurídica. Denominação e destino do produto de arrecadação. Segundo o texto literal, que é cobrado na maioria das questões de concursos, e também da OAB, tá? O artigo 4 se estrutura da seguinte forma: como ele é complexo, a gente colocou aqui num quadro. Eu vou conversar aqui com vocês, ó. Fatores para determinar a natureza jurídica do tributo. A gente está tudo ali no CTN, artigo 4, a gente vai do caput para os incisos, tá? Caput, o que é relevante? Fato gerador da respectiva obrigação. Inciso 1, é irrelevante. Denominação e demais características formais adotadas pela lei. Inciso 2, irrelevante. Aplicação financeira do produto da arrecadação. Critérios constitucionais para a determinação da natureza jurídica do tributo. 3 critérios são apresentados no quadro a seguir. Ó, nome, critério material da hipótese de incidência. Qual que é esse critério? São os tributos vinculados, que são as taxas e contribuições de melhoria, e os tributos não vinculados, que são os impostos, contribuições de melhoria e contribuições de empréstimo compulsório. Depois nós temos o critério da destinação específica do produto da arrecadação. Tributos com destinação específica. Taxas, contribuições de melhoria, contribuições e empréstimos compulsórios. O empréstimo compulsório, principalmente, porque ele só pode ser solicitado do povo para determinado fato. Se não for relacionado àquele fato, ele tem que ser devolvido automaticamente. Ele não pode ter um outro destino, tá? E o mesmo acontece ali com as taxas, contribuições de melhoria e as contribuições além do empréstimo compulsório. Tributos sem destinação específica são os impostos, eles são cobrados de forma geral, né? Critérios da restituibilidade do valor arrecadado. Restituibilidade é o empréstimo compulsório, que é aquilo que o governo pega, né? O dinheiro emprestado ali dos contribuintes, mas ele obrigatoriamente vai devolver. Esse valor sempre será restituído ao contribuinte, tá? Não restituibilidade. Os impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições em geral. Vejam, o empréstimo compulsório não está aqui, ele é o único que foi ali para a parte de cima, porque ele é o único que necessariamente será restituído ao contribuinte. Porque imagina, você não recebe o valor do imposto de volta, não em pecúnia. Recebem serviços, muitas vezes, né? Mas não em pecúnia.
No entanto, vale a pena destacar uma reflexão doutrinária que coloca em xeque a efetividade do citado artigo 4º do CTN. Há algumas situações em que as espécies tributárias não são distinguidas pelo fato gerador. Por exemplo, na comparação entre o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro, os fatos geradores são praticamente idênticos. O que diferencia o imposto de renda e a CSLL é o nome e o destino do produto arrecadado e não o fato gerador, que é o mesmo dos dois tributos. Entretanto, seja a destinação do produto da arrecadação, ambos são critérios considerados irrelevantes pelo artigo 4º do CTN. No outro giro, o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição, proíbe que as taxas tenham bases de cálculo idênticas às dos impostos. Daí a se concluir que, nesse caso, além do fato gerador, torna-se necessário avaliar a base de cálculo na análise para especificar a natureza jurídica do tributo. Importante dizer que, em geral, as exigências dos concursos públicos se dá pela redação literal do artigo 4º. Concursos públicos, aqui eu falo também da OAB, tá? Todavia, o candidato deve estar alerta para questões que exijam conhecimento sobre posicionamentos doutrinários, tal como aqui imposto. Espécies tributárias do CTN, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Espécies tributárias da Constituição Federal, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições e empréstimos compulsórios. Então, vejam, a diferença do que está no CTN e do que está na Constituição Federal é que a Constituição Federal também coloca aqui nesse bolo os empréstimos compulsórios. Espécies tributárias segundo a ADI 447. Impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e sociais, de seguridade social, salário e educação, as especiais de intervenção no domínio econômico, de interesse de categorias profissionais ou econômicas e os empréstimos compulsórios. Por fim, a partir do estudo dos tributos, segue o quadro sistemático de classificações doutrinárias. Então, competência. Quem que tem competência? Os federais, estaduais e municipais. Explicação. O tributo federal é o de competência para a instituição da União. O tributo estadual é o de competência dos estados e do Distrito Federal. O municipal é o de competência dos municípios e do Distrito Federal. Então, veja, o dos estados e os municipais são de competência também do Distrito Federal, tá? Competência 2. Privativa e concorrente e residual. Tributos de competência privativa são aqueles cuja instituição cabe exclusivamente ao ente federativo. Por exemplo, os impostos federais que cabem privativamente à União. Tributos de competência concorrente são aqueles cuja instituição cabe comumente a todos os entes federativos. Por exemplo, as taxas e as contribuições de melhoria. Tributos de competência residual são novos tributos que a Constituição Federal traz, tá? Que admite que sejam instituídos mediante a observância de pressupostos especiais. Por exemplo, os novos impostos, as novas contribuições sociais, a cargo exclusivo da União. Finalidade fiscal e extrafiscal. Tributo fiscal tem o escopo exclusivo de arrecadar recursos para os cofres públicos e tributo extrafiscal não tem como finalidade precípua a arrecadação de recursos, mas sim a utilização como instrumento estatal de intervenção da ordem socioeconômica, ou seja, tem um caráter regulatório. Natureza econômica do FG: comércio exterior, patrimônio, renda e circulação barra produção. É classificação do CTN, comércio exterior, II, IE, patrimônio, renda, ITR, IPTU, ITBI, IR, circulação, produção, IPI e ICMS. Hipótese de incidência, vinculado e não vinculado. Tributos vinculados são aqueles que há uma atividade específica realizada pelo sujeito ativo em relação ao sujeito passivo, por exemplo, as taxas e as contribuições de melhoria. Tributos não vinculados são aqueles em que não há necessidade de uma atividade específica do sujeito ativo para o sujeito passivo, como, por exemplo, os impostos, tá? Hipótese de incidência 2, reais e pessoais. Tributos reais incidem sobre coisas, como o IPVA, o ITR e o IPTU. Tributos pessoais incidem de forma subjetiva, pois consideram os aspectos particulares do contribuinte, como, por exemplo, imposto de renda. Repercussão do ônus financeiro, direto e indireto.
Tributo indireto permite a repercussão do ônus financeiro para o próximo elo da cadeia produtiva, como, por exemplo, o ICMS. E o tributo direto é aquele que não permite a referida repercussão, como, por exemplo, o imposto de renda, tá? Agora vamos falar dos impostos. Imposto, tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Isso está lá no CTN, artigo 16. Característica, ele é não vinculado, tá? Ele tem incidência sobre fatos presuntivos de riqueza, ausência de destinação específica do produto da arrecadação. Além de conhecer as diversas espécies tributárias, também é importante saber sobre os respectivos entes componentes para instituí-las a respeito. Taxas e contribuições de melhoria, competência concorrente de todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. 2. Empréstimo compulsório, impostos federais e contribuições sociais e especiais, além do imposto extraordinário de guerra, impostos e contribuições residuais, que aí que é a competência da União. 3. Contribuições para custeio do sistema de previdência dos servidores públicos dos estados e impostos estaduais, competências dos estados e do Distrito Federal. Contribuições para custeio do sistema de previdência dos servidores públicos dos estados, contribuição para custeio da iluminação pública e impostos municipais, competência dos estados e do Distrito Federal. Então, vamos ver aqui um quadrinho sobre os impostos, tá? Os impostos federais estão lá no artigo 153 e 154 da nossa Constituição Federal e são imposto sobre importação de produtos estrangeiros, imposto sobre exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a tributos ou valores mobiliários, imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais, impostos extraordinários. Aqui o ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, vocês têm que cuidar, porque onde não é rural, que é considerado cidade, é o IPTU, e a competência do município e o IPTU. Onde é considerado rural, é competência da União. E aqui que vem a pegadinha, porque como são coisas, digamos que análogas ali, né, por serem referente à mesma coisa, um é competência da União, outro é competência do município. Às vezes tá dentro da mesma cidade. Dentro da mesma cidade, a gente tem cobrança do IPTU e cobrança do ITR. Em Florianópolis acontece isso. Tem lugares que são considerados área rural dentro da mesma cidade. Porém, a União pode delegar para que o município faça a cobrança desse imposto, tá? Do ITR. Então, ele é de competência da União, mas a União pode passar para que o município faça essa cobrança. Mas se vier na questão quem que tem a competência ali constitucional é a União e não o município. Os estaduais, artigo 155, imposto sobre transmissão causa mortes e dação e doação de quaisquer bens ou direitos, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, né? Os impostos municipais estão lá no 156 da Constituição e do Distrito Federal, né? Imposto sobre a propriedade predial ou territorial urbana, imposto sobre a transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Imposto sobre serviços de qualquer natureza, serviços de qualquer natureza, não compreendido no artigo 155, 2, definidos em lei complementar. Opa, passei. Tá. Peraí. É curioso anotar que, no caso de guerra externa ou sua iminência, a Constituição conferiu competência à União para a instituição de dois tributos específicos para fazer frente aos custos do evento, que são o empréstimo compulsório e o imposto extraordinário de guerra. Outro fato interessante é que este último foge à regra do que não há definição específica para produto e arrecadação de impostos. Impostos extraordinários de guerra
também de competência da União, previsto no artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal, pressupõe a iminência ou ocorrência de guerra externa. Anote-se que esses impostos extraordinários podem ou não estar compreendidos na competência tributária da União. Eis, aliás, a única e excepcional hipótese em que a competência de um ente federativo pode ser exercida por outro, pois, como regra, a União não tem competência para legislar sobre impostos estaduais e municipais, sob pena de quebra de pacto federativo. Há, inclusive, proibição expressa no artigo 151, inciso 3 da Constituição. Impostos extraordinários instituídos pela iminência ou no caso de guerra externa serão suprimidos gradativamente, cessados as causas de sua criação. Súmula vinculante 31. Aqui é pegadinha da nossa questão, tá? É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, sobre operações de locação de bens móveis. Lá eu coloquei que é constitucional, mas é inconstitucional, tá? No âmbito do recurso extraordinário 574706, com repercussão geral, o STF decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. Para tanto, considerou a Corte que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, nem representa faturamento ou receita, constituindo apenas ingresso de caixa ou trânsito contábil a ser totalmente repassado ao fisco estadual. Dessa forma, levando-se em conta, nos termos do artigo 195.1, a linha B da CF, essas contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social incidem sobre o faturamento ou receita. Torna-se inconstitucional incluir o ICMS em suas bases de cálculo. Impostos federais, principais aspectos. Então, vamos lá. Fato gerador, entrada da mercadoria estrangeira no território aduaneiro. Contribuinte, o importador. Base de cálculo, valor aduaneiro. Observações constitucionais, exceção aos princípios da anterioridade e da legalidade. Fato, saída da mercadoria nacional ou nacionalizada do território aduaneiro. Contribuinte, o próprio exportador. Base de cálculo, valor da mercadoria em condições de livre concorrência internacional. Observações constitucionais é a mesma exceção aos princípios da anterioridade e da legalidade. Depois a gente tem aqui o IR, que é a aquisição de disponibilidade jurídica, econômica ou jurídica de renda, produto, capital do trabalho ou de ambos. Proventos, outros acréscimos que não sejam rendas. Fato gerador, contribuinte, pessoas físicas e jurídicas titulares das disponibilidades econômicas ou jurídicas de rendas e de proventos. Base de cálculo, montante real arbitrado ou presumido da renda e dos proventos tributários. Observações constitucionais. Deve observar os critérios da generalidade, todas as pessoas, universalidade, tudo ou todas as rendas e proventos, e da progressividade, que são alíquotas progressivas, também a exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. IPI, fato gerador, saída do produto industrializado do estabelecimento comercial. Quem que é o contribuinte? A indústria. Base de cálculo, valor da operação de saída do estabelecimento industrial. Observações constitucionais. Exceção aos princípios da legalidade e da anterioridade do exercício. Seletivo em função da essencialidade. Não cumulativo. Imunidade na exportação dos produtos industrializados. Terá reduzido seu impacto na aquisição de bens capital. IOF. O que é o fato gerador? Efetivação das operações de crédito, câmbio, seguro e relativas a títulos e valores mobiliários. Contribuinte, tomadores de crédito, compradores e vendedores de moeda estrangeira e os segurados e os adquirentes de títulos ou valores mobiliários e titulares de aplicações financeiras. Aqui era base de cálculo. Operações de valor de crédito, valor da obrigação principal mais juros. Operações de câmbio, montante em moeda nacional recebida ou entregue. Operações de seguro, valor do prêmio. Operações de transmissão de títulos e valores mobiliários. Preço ou valor da cotação em bolsa de valores.
Aqui, observações constitucionais, exceção aos princípios da anterioridade e da legalidade. Próximo, ITR, a propriedade, o domínio útil e a posse de qualquer título de imóvel rural, é o fato gerador. Quem que é o contribuinte? É o proprietário, o titular de domínio útil ou possuidor a qualquer tipo de imóvel rural. Base de cálculo, o valor da terra nua tributável. Observações constitucionais, progressividade para desestimular propriedades improdutivas, imunidade de pequenas glebas, possibilidade de ser cobrado e fiscalizado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, repasse de 100% nesse caso. Os impostos do Estado e do Distrito Federal, ITCMD e ITCD, fato gerador, transmissão causa-mortes na sucessão legítima ou testamentária, doações e outras transmissões não onerosas, usufrutos, renúncias translativas e heranças, atribuições de bens e direitos, partilha de bens e direitos e direito acima. Quem que é o contribuinte? O herdeiro, o legatário ou o donatário. A base de cálculo é o valor dos bens e direitos transmitivos. As observações constitucionais. Bens imóveis. Imposto competente ao Estado de situação do bem. Bens móveis, títulos e direitos. O imposto compete ao Estado onde se processar o inventário ou tiver domicílio o doador. Aqui eu não continuei. Acima da meação ou quinhão de patrimônio comum. Aqui, ó. Aqui tem uma divisão, tá? Quando a gente fala da meação, do quinhão e da divisão do patrimônio comum da partilha ou adjudicação, etc., aqui vai contar o doador ou cujos domicílio ou residente no exterior, ou se de cujos tinha bens no exterior, compete, conforme lei complementar, alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. ICMS, fato gerador, operações relativas à circulação de mercadorias, prestações de serviços de transporte interestadual e estadual, interestadual e intermunicipal, prestações onerosas de serviço não compreendidas na competência tributária dos municípios ou sujeitos do imposto sobre serviços, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual, entrada de mercadorias ou bens importados do exterior, serviços prestados no exterior cuja prestação tenha se iniciado no exterior, entrada no estado de petróleo e derivados quando não destinados à comercialização e industrialização. Volta lá para cima. Quem são os contribuintes? Pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial. Pega essa parte, tá? Operações ou prestações sujeitas à incidência do imposto. Qualquer pessoa física ou jurídica que importe mercadorias ou bens, seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação tenha sido iniciada no exterior, adquirida em licitação, mercadorias ou bens apreendidos, adquire lubrificantes, combustíveis derivados do petróleo e energia elétrica de outro estado quando não destinados à comercialização ou industrialização. Base de cálculo, valor da operação de circulação de mercadoria ou da prestação de serviço, inclusão do próprio imposto na base de cálculo chamado cálculo por dentro. Observações constitucionais. É um imposto não cumulativo, seletividade em função da essencialidade das mercadorias e serviços. Competência do Senado para fixar alíquotas interestaduais e alíquotas internas mínimas. E, em alguns casos, máximas. Previsão como regra de tributação no estado de origem, salvo o direito do estado de destino a diferencial de alíquota nas operações destinadas a consumidores finais, imunidade nas operações de exportação, saídas para outros estados de combustíveis e lubrificantes,
Ouro como ativo financeiro e comunicação gratuita na modalidade de radiodifusão de sons e imagens. Cabe à lei complementar definir contribuintes, dispor sobre substituição tributária, disciplinar regime de compensação regular, a forma como, mediante deliberação entre os estados, convênios, benefícios fiscais serão concedidos ou revogados, entre outras matérias. IPVA, fato gerador, propriedade de veículo automotor, órgão na aquisição, importado no desembaraço aduaneiro ou de veículo usado em 1º de janeiro de cada exercício. Quem que é o contribuinte? O próprio proprietário. Qual que é a base de cálculo? O próprio valor do veículo. Observações constitucionais, pode ter alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal e alíquotas diferenciadas em razão do tipo de utilização. Impostos municipais e do Distrito Federal, principais aspectos. IPTU, qual que é o fato gerador? A propriedade, o domínio e a posse a qualquer título de imóvel urbano. Observem que quando nós falamos aqui do IPTU, a propriedade, quem que é proprietário do imóvel? Aquele que tem o registro na matrícula no cartório de registro de imóveis daquele imóvel. O domínio e a posse é aquele que não tem esse registro, porém ele mora naquele imóvel, ele usufrui daquele imóvel, ele está morando ali, ele tem a posse mansa, pacífica e ininterrupta ali daquele imóvel. Então, ele também será sujeito a pagar o IPTU. Principais contribuintes: proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título de imóvel urbano. Principal base de cálculo: o valor venal do imóvel. Observações constitucionais: poderá ser progressivo em função do tempo e em razão do valor do imóvel, além de ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. ITBI. Fato gerador: quaisquer negócios jurídicos, independente de registro, que transfiram onerosamente bem imóvel ou direito real sobre bem imóvel, exceto os de garantia. Fato gerador. Não, contribuinte. Qualquer das partes na operação tributada, em geral, o adquirente. Base de cálculo: valor venal do imóvel ou direito de transmissão. Observações constitucionais: imunidades na transmissão de bens ou direitos incorporados à pessoa jurídica, como integralização do capital social, na transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos. Locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. ISS. Prestação de serviços constantes na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, ainda que eles não se constituam como atividade preponderante do prestador. Quem que é o contribuinte? O prestador de serviços. Qual que é a base de cálculo? O preço do serviço. A observação constitucional, que é a imunidade sobre exportações de serviços para o exterior. Súmula 626 do STJ. A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1º do CTN. Taxas. Taxa tem como possíveis fatos geradores o exercício regular do poder de polícia, isso foi questão do nosso quiz, a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuintes ou postos à sua disposição. Porque, veja, não necessariamente você vai pagar uma taxa, você vai utilizar o serviço, que é o que acontece com a taxa do lixo. Nós pagamos a taxa do lixo sempre. Você sempre tem que pagar a taxa do lixo, né? Mas não necessariamente você vai colocar lixo na rua. Às vezes você tem uma casa que você só vai no verão, mas você vai pagar anualmente, né? Você vai pagar pelo ano inteiro por essa taxa de lixo, porque o serviço está à sua disposição. Você não utiliza porque você não quer, porque você não pode no momento, mas é necessário pagá-lo, tá bem? O fato de não usufruir não vai fazer com que você não pague, tá bem? Características: vinculado, ou seja, a taxa ela está sempre vinculada a um serviço específico, como a taxa do lixo é para recolhimento do lixo. Vinculado, contraprestacional, destinação específica do produto da arrecadação, não podendo ter base de cálculo própria de impostos, de acordo lá com o artigo 145 da Constituição Federal, parágrafo 2º. Distingue-se de preço público ou tarifa.
É constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos de base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Súmula vinculante número 20. A taxa de polícia de fiscalização é cobrada quando há o exercício do poder de polícia, também chamado de poder de fiscalização. A taxa de serviço é cabível toda vez que o Estado diretamente presta um serviço público específico e divisível ao contribuinte. Assim, se o serviço é genérico e indivisível, sua remuneração se dá através dos impostos. Se é específico e divisível pelo princípio da justiça fiscal, seu pagamento deve ser cobrado apenas os que recebem o serviço, situação em que se cobra uma taxa. O STF já apreciou vários casos envolvendo a constitucionalidade ou não de diversas taxas. Em resumo, a gente tem esse quadro aqui, ó. Taxa: coleta, remoção, tratamento, destinação de lixo provenientes dos imóveis. Foi julgada constitucional. Resumo: remunera o serviço público específico e divisível, prestado ou à disposição. Súmula vinculante 19. Taxa de fiscalização de mercados de títulos e valores mobiliários. Constitucional, em razão do exercício do poder de polícia atribuído à Comissão de Valores Mobiliários, súmula 665. Taxa de iluminação pública, essa foi considerada inconstitucional. É um serviço destinado a toda a constitucionalidade, né, universo, e não é específico nem divisível. Isso está lá na súmula vinculante 41. Isso caiu já muito como pegadinha isso aqui, eu não acho que vai continuar, acho que eles já gastaram um pouco essa ficha. Classificação de produtos vegetais, foi considerada constitucional essa taxa, em razão do exercício de poder de polícia, que fala ali do padrão de qualidade dos produtos vegetais que entram no nosso país. Fiscalização, localização e funcionamento. Constitucional, em razão do exercício de poder de polícia, desde que efetivo, sendo suficiente de demonstração da existência de órgão e estrutura necessários ao exercício da competente fiscalização. Municipal de incêndio, a taxa municipal de incêndio foi considerada inconstitucional, tá? A segurança pública presentes, a prevenção e o combate de incêndios faz-se no campo da atividade precípua pela unidade da federação. E porque o serviço é essencial tem como viabilizá-lo a arrecadação de impostos, não cabendo ao município a criação de uma taxa para tal fim. IBAMA, que já não é IBAMA, é o IMA, né? Foi considerada constitucional em razão do exercício do poder de polícia, fiscalização. Ah, não, IBAMA é IBAMA, confundi, tá, gente? É IBAMA ainda. Em razão do exercício do poder de polícia, fiscalização das atividades poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Isso aqui tem vários recurso extraordinário que fala sobre isso, tá? Segurança, policiamento preventivo foi considerado inconstitucional. É um serviço destinado a toda a coletividade e não é específico nem divisível. Municipal de conservação de estradas e rodagem foi considerada inconstitucional porque tem a base de cálculo idêntica ao IDTR e a taxa nunca pode ter a base de cálculo idêntica de acordo lá com o artigo 145. Lembra que a gente falou? Taxa de renovação de licença foi considerado constitucional porque a fiscalização notoriamente exercida pelo município. Aqui também caiu lá no nosso quiz. A taxa também não é sinônimo de tarifa, tá? Ou de preço público, como se verifica pela análise comparativa dos institutos no seguinte quadro. Critério, regime, taxa, direito público, preço, direito privado, consumidor contratual. Natureza jurídica, taxa tributária, espécie tributária, artigo 145, inciso 2 da CF, portanto, deve respeito aos princípios tributários. Preço público ou tarifa contratual, Estado prestador de serviço, como se for um particular ou particular sob delegação do Estado, no caso das concessões e permissões. Tipo de receita pública, receita derivada, preço, receita originária. Serviços públicos, específicos e divisíveis de uso efetivo ou potencial. Específicos e divisíveis apenas de uso específico, de uso efetivo. Tipos de serviços públicos. A. Propriamente estatais e íncitos à soberania do Estado, como exemplo, a concessão de passaporte. E B. Essenciais do interesse público.
E aqui no A nós temos não essenciais ao interesse público, exemplo, telefonia, gás, energia elétrica e outros sujeitos à concessão ou permissão pelo ente estatal e, em regra, serviços delegáveis. Cobrança compulsória, característica tributária cobrada no caso de utilização de serviço público e mesmo no caso de o serviço público ter sido colocado à disposição e não necessariamente utilizado, tá? Aqui é voluntária apenas no uso do serviço público. Dívida ativa, créditos oriundos do não pagamento são inscritos na dívida ativa tributária. São créditos oriundos de não pagamento, né? São inscritos na dívida ativa tributária, tá? A mesma coisa, porque é a mesma coisa. Repetição de indébito, ação de repetição de indébito sujeita ao prazo previsto no CTN. A ação de a ação de repetição de indébito sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil, tá? Isso de acordo com a súmula 412 do STJ. Decorre de quem não lembro agora. Decorre de segundo a súmula 545 do STF. Lei. O contrato vai por vontade das partes. Prescrição quinquenal, regida pelo direito público, Código Tributário Nacional, decenal, regida pelo direito privado, pelo Código Civil, tá? Embora superado o princípio da anualidade, exigência prévia de prévia previsão orçamentária, o STF não revogou a súmula 545 e algumas bancas examinadoras continuam cobrando seu texto literal e integral. No caso, a FGV cobra, tá? A natureza jurídica do pedágio sempre gerou muita polêmica, porém o STF pronunciou-se pela natureza da tarifa ou preço público do pedágio, haja vista não gozar de compulsoriedade, característica essencial das taxas. Contribuição de melhoria. Tem por fato gerador a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública, tributo vinculado cujo objetivo é fazer frente ao custo da obra pública. Contribuições especiais. Quase sempre de competência da União, as contribuições, de maneira geral, possuem finalidades constitucionalmente previstas, daí a existência de contribuições de variadas naturezas, tais como as de seguridade social, intervenção no domínio econômico, iluminação pública, etc. Na classificação, são contribuições sociais, as de seguridade social e o salário-educação. Todas as demais podem ser consideradas contribuições especiais, cabendo mencionar nessa categoria as de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas, expressamente citadas na ADI 447, mais a contribuição para iluminação pública, posteriormente implementada pela Emenda Constitucional 39 de 2002, e as contribuições para o Programa de Integração Social e para o Sistema S, são mencionadas lá na ADI 447. Entre essas contribuições, não há dúvida que as contribuições para a Seguridade Social são as de finalidade social mais ampla, pois custeiam o sistema público que abrange saúde, previdência e assistência social previstas no artigo 195, incisos de 1 a 4 da Constituição Federal. Compreende as contribuições sociais. 1. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. B. A receita ou faturamento. C. O lucro. 2. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. CP, contribuição previdenciária, né, devida por empregado, autônomos e facultativos, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidos pelo regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. 3. Sobre a receita de concursos de prognósticos, loteria. 4. Do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Por serem destinadas ao custeio de atividades de entidades paraestatais, as contribuições de interesse das categorias econômicas e profissionais são classificadas como parafiscais. A parafiscalidade é uma característica de tributos instituídos pelas pessoas políticas com delegação da capacidade tributária ativa a terceiros. Isso ocorre em relação a várias contribuições sociais,
como as devidas ao Sistema S, em que os sindicatos e serviços de fiscalização, tributos instituídos pela União. Com a reforma trabalhista aprovada em 2017, a consolidação das leis dos trabalhos, lei instituidora da contribuição sindical, passou a estabelecer em seu artigo 578 que as contribuições devidas aos sindicatos sindicados pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão sob a denominação de contribuição social, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas, ou desde que prévia e expressamente autorizadas, que antes não era, né? E com isso, o desconto da contribuição em relação a trabalhadores e o pagamento por parte dos empregadores e profissionais literais passa a ter caráter facultativo. Com a alteração promovida, a contribuição sindical deixa de ter caráter tributário, uma vez perder uma característica essencial do conceito de tributo estabelecido no artigo 3º do CTN, que é a natureza compulsória. Em outras palavras, tornando-se facultativa a contribuição sindical, passa a ter natureza trabalhista e ser objeto do direito coletivo do trabalho. Exatamente como ocorre com outras cobranças sindicais facultativas, tais como as contribuições confederativas e assistencial, bem como as taxas associativas, súmula vinculante 40. De qualquer forma, permanece vigente a competência da União para a instituição de contribuições de interesse de categorias profissionais, estabelecidas no artigo 149 da Constituição Federal. Consequentemente, a contribuição sindical poderá retomar a sua natureza tributária, caso a sua obrigatoriedade futuramente venha a ser restabelecida em lei, por exemplo, por uma eventual nova alteração da CLT. Empréstimos compulsórios, vamos fechar aqui. Nos termos do artigo 148 da Constituição, o empréstimo compulsório poderá ser instituído nas seguintes hipóteses: para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência, e no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Características: restituição, essa é a característica principal, tá? Ele é restituído. Caráter não vinculado e destinação específica do produto da arrecadação. Há procedente no STF no sentido de que a restituição do que for arrecadado pelo empréstimo compulsório deve ser feita em dinheiro, o que leva à impossibilidade de restituição do valor arrecadado em títulos da dívida pública. Foi tirado dinheiro, tem que pagar em dinheiro, tá? Não pode receber em títulos da dívida pública, e isso aqui é passível de pegadinha, e vocês têm que ficar atentos, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham prestado atenção, escutem quantas vezes for necessário esse conteúdo, tá? Participem da nossa mentoria, do nosso curso. Todos os alunos do curso da mentoria têm acesso a todos esses resumos e os quiz completos que eu mando no WhatsApp. Ou participe do nosso grupo gratuito, que você tem acesso a uma parte de tudo isso, que também já ajuda bastante, tá bem? A gente se vê no próximo passo. Um beijo da Prof. Quem quiser se inscrever, o link da mentoria e do curso estão na minha bio do Instagram.